Olá, paz a todos os irmãos, que o Eterno esteja com cada um de vocês. Vamos dar continuidade aqui, é a segunda parte do vídeo, dons espirituais lá, o dom de línguas que a gente estava falando. Eu tive que parar o vídeo, já estava em 15 minutos também, e parei também, foi bom também que eu peguei para a gente entender esse verso aqui, ó. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz Yahweh, soberano. Bom, aqui ele está citando um texto da lei. Está na lei, mas também está nos profetas. Então foi bom que eu parei o vídeo e eu peguei lá. Eu vou passar para vocês na lei. Está em lá de Deuteronômio, capítulo, deixa eu ver aqui, 28, 49. Eu anotei aqui. Em Isaías 28, 11 faz uma referência bem mais parecida com o que ele citou aqui. Mas lá em Deuteronômio também, se você ler o contexto, você vê que está falando também de outros povos, outras línguas, nações. Porque a palavra foi entregue primeiramente ao povo hebreu, ao povo de Israel, né? Através de Moisés. Mas quando o Messias veio, a promessa que já tinha sido feita antes, né, foi estabelecida. A promessa que está lá em Abraão. E aí se cumpre também isso aqui, que nem o Paulo falou, que através de outros lábios, de outros idiomas, seria proclamado o evangelho. Então, não só no hebraico ali, foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Através de outras pessoas, outras línguas, começou a se espalhar o evangelho. E por isso que hoje essa questão de dom de línguas já está praticamente não se usa. Por quê? Porque todas as línguas, praticamente, em muitos idiomas, já se é conhecido o Evangelho. Então, se em português as pessoas conhecem o Evangelho e eu vou proclamar as boas novas do reino em português aqui para as pessoas que falam em português, que necessidade há em falar em línguas? Não existe, certo? É essa a questão. Então, até ele confirma que ele falando no verso 22, deste modo as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então, quem fica muito preocupado com línguas aqui, que Paulo está falando, no entendimento a respeito dessa passagem aqui que Paulo está falando, essa questão de a línguas, ela é um sinal para aqueles que não são crentes, aqueles que não creem. Eu vejo muitas pessoas às vezes preocupadas com a língua, com o hebraico. Tem que aprender hebraico, isso, aquilo. Mas não estão tão ligados, não estão prestando atenção nas profecias. Então não adianta nada você saber o hebraico, não adianta você saber o grego, e você também não tem entendimento das profecias, você não entender as parábolas, os ensinamentos que o Messias vem nos trazer, o que ele veio trazer do Pai, e aquelas coisas que estamos vivendo, aquelas coisas que há de acontecer, o que aconteceram, né? Se você não entender isso, não adianta nada, certo? É bom sim, às vezes eu gosto às vezes de pegar lá o significado, principalmente das palavras em hebraico, que tem um grande significado, mas isso independente de você conhecer o idioma a fundo, você saber o significado que foi traduzido, por exemplo, em português, às vezes entender o verdadeiro significado no hebraico, para você ter um entendimento melhor daquilo que foi escrito. Aí depois ele continua dizendo assim, ó, no verso 23 do capítulo 14: se pois toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e estarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencido do seu pecado e julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará ao soberano, afirmando que de fato o soberano está entre vós.
Compreendeu aqui o que ele quis dizer? Se você profetizar, se você ensinar o que está nas escrituras, ele vai reconhecer. Agora, se você, o incrédulo vai reconhecer, vai entender, porque você vai estar falando palavras que ele entende, no idioma dele. Agora, se você estiver falando coisas que ele não entende, como que ele vai compreender a palavra? Como que ele vai entender aquilo? Não tem jeito. Aí depois ele continua falando aqui, ó, no 26. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunirdes, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em uma língua, que fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com o soberano. Que 2 ou 3 profetas falem e outros julguem o que for dito. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se primeiro. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Porque o soberano não é soberano de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissos, como também a lei ordena. Bom, aqui segue. Aí no 37 ele diz aqui, ó, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Yahweh. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejais intensamente o dom de profetizar, e não proibais o falar de línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Você entendeu? Quando Paulo fala que deve ser feito com decência e ordem, é com entendimento. Não adianta falar em línguas e não haja quem traduza. Não adianta você se preocupar em falar em línguas em um local que não é necessário. Você tem que falar no lugar que é necessário. O dom será dado às pessoas quando necessário. E assim o dom de profetizar. Quando necessário o dom de profetizar, será dado o dom de profetizar, e assim os outros dons. E tudo para que seja revelado, para que seja enaltecido, para que seja proclamado o reino eterno do Pai. Então, cuidado, gente. Às vezes, é claro que às vezes as traduções, às vezes existem muitas versões, cada dia mais versões da Bíblia, e procure analisar 2, 3, 4. Eu usei só uma versão aqui, mas veja outras versões, que às vezes o entendimento muda também. Uma versão não dá o entendimento real daquilo. Mas procure, além de ler as escrituras, estudar as escrituras. Isso que é o mais importante. E sempre com sinceridade, que é a sinceridade que nos dá conhecimento, é a sinceridade que nos aproxima do Pai, e assim que o Espírito da verdade nos revela e nos dá um entendimento daquilo que temos buscado. O Messias diz: batei a porta, lhe será aberto, buscar, lhe será dado. Então todo aquele que busca, todo aquele que quer fazer a vontade do Pai e tem deixado de lado seus próprios desejos, tem nascido do Espírito da verdade, nascido da água e do Espírito, tem conhecido sim aquilo que o Pai tem preparado para nós. Um forte abraço a todos, que tem edificado vocês esse breve estudo aí em relação ao dom de línguas, que todos possam se aproximar do Pai cada dia mais, e que possamos em breve desfrutar o reino do Pai, se assim nos for confiado. E através do Messias, que esses ensinamentos têm sido proclamados de 2000 anos atrás para cá, e já tinha sido proclamado, claro, aos profetas, aos patriarcas, mas a partir da vinda do Messias é que foram restauradas todas as coisas, e hoje ninguém pode alegar ignorância, porque o Evangelho ele tem sido pregado e vai ser pregado a todo homem, a toda a carne.
Então, naquele dia, no dia do juízo, ninguém poderá dizer que não foi advertido, que não tem conhecimento exato do Pai. Um forte abraço a todos e fiquem em paz.